Algumas discussões sobre a reforma tributária e até sobre a revisão das renúncias fiscais da União tocam inevitavelmente no tema da isenção do imposto de renda da pessoa física sobre lucros e dividendos. A principal defesa para a manutenção dessa isenção é a de se evitar a bitributação ou bis in idem. No vídeo de hoje, nós vamos tratar da distinção entre esses dois institutos e verificar se algum deles se configura na tributação dos lucros e dividendos creditados à pessoa física. A bitributação é um fenômeno em que duas pessoas jurídicas de direito público cobram tributo sobre um mesmo fato gerador. A princípio, não há uma vedação genérica ou principiológica para sua ocorrência no nosso sistema tributário. A vedação que nós temos à bitributação, ela está na previsão da competência para instituir impostos residuais da União, no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal, que determina que a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, que é o artigo 153, que trata dos impostos de competência da União, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Então, a União não pode instituir um imposto residual que tenha o mesmo fato gerador ou base de cálculo dos tributos previstos na sua competência ou dos outros entes. Essa é uma vedação específica para a bitributação no nosso sistema tributário nacional. Parte da doutrina entende que há sim uma vedação para a bitributação no nosso sistema tributário e ela decorre da característica da exclusividade da competência tributária. Se a competência tributária é exclusiva, a atribuição dessa competência a um ente veda que outro ente institua um tributo ou cobre um tributo sobre aquele mesmo fato gerador, porque a discriminação das competências, pelo menos em relação aos impostos na Constituição, está feita com base na discriminação dos fatos geradores. E aí cada fato gerador é atribuído a uma pessoa jurídica de direito público. No entanto, apesar de concordar com essa característica da competência tributária, eu prefiro não afirmar que há uma vedação genérica, uma vedação geral, à bitributação no Brasil. E para isso eu vou citar dois exemplos. Primeiro, a tributação da renda no Brasil, ela independe de essa mesma renda já ter sido tributada no exterior, por outra pessoa jurídica de direito público, no caso externo. Ou seja, nós temos uma bitributação porque nós temos duas pessoas jurídicas de direito público cobrando tributos sobre um mesmo fato gerador, tributando um mesmo fato gerador. No Brasil, não há vedação para esse tipo de bitributação, ao contrário. A legislação do imposto de renda aponta que, estando presentes os elementos de conexão, haverá sim a tributação da renda no Brasil, ainda que ela já tenha sido tributada no exterior, com exceção apenas daqueles casos em que há convenção, tratado internacional, afastando a bitributação nesse caso. E segundo, em alguns casos, nós temos uma bitributação em relação ao consumo no Brasil, quando nos referimos ao ICMS, de competência dos estados, e ao PIS e a COFINS, de competência da União, que em muitos casos vão ter um fato gerador basicamente coincidente. O ICMS vai ter como fato gerador a circulação da mercadoria e o PIS e a COFINS o faturamento, que decorre do exercício da atividade econômica, que no caso é a circulação de mercadoria. Nós vamos ter bases de cálculo muito parecidas, tanto que muitos autores costumam afirmar que o PIS e a COFINS são tributos também sobre o consumo. Então, na prática, nós acabamos tendo sim uma bitributação em relação ao consumo também. Então eu prefiro afirmar que há algumas vedações específicas à bitributação no nosso sistema tributário nacional, mas não há uma vedação genérica ou principiológica para que ela ocorra, até porque nós temos casos em que ela ocorre decorrente do próprio sistema. Já o bis in idem reside na tributação do mesmo fato gerador pela mesma pessoa jurídica de direito público, mas através de exações distintas. É o que acontece, por exemplo, no caso da tributação do lucro pela União através do IRPJ e da CSLL, ou da tributação da União sobre o faturamento e a receita através da contribuição para o PIS
e da COFINS. Em relação ao bis in idem, portanto, como a sua ocorrência é mais evidente no nosso sistema tributário, a doutrina costuma concordar que não há uma vedação constitucional para sua existência. Então, a bitributação e o bis in idem são institutos parecidos, mas não coincidem, né? São distintos e não são vedados pelo nosso ordenamento jurídico. O que nós temos são algumas vedações específicas à bitributação no nosso sistema tributário nacional. A Lei 9.249 de 95 foi a que instituiu a isenção do imposto de renda sobre lucros e dividendos creditados às pessoas físicas. No seu artigo 10, essa lei dispõe o seguinte: os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior. Muitas divergências pairam sobre essa isenção. As críticas podem ser resumidas em: não há outro exemplo de completa isenção dessa tributação nas pessoas físicas em outro país. Na verdade, a gente tem um país apenas, que é a Estônia, que tem a completa isenção, como acontece no Brasil. Nos outros países, a gente verifica que há alguns sistemas de dedução, de compensação dessa tributação que já aconteceu na pessoa jurídica, mas não há completa isenção da pessoa física. Segundo, a completa isenção dos lucros e dividendos acaba retirando essa tributação daqueles que apresentam as maiores rendas no Brasil, prejudicando assim a progressividade do nosso sistema, inclusive a progressividade do próprio imposto de renda. Há quem defenda que ela também estimula fraudes em contratos sociais através do estabelecimento de sociedades fictícias apenas com a intenção de reduzir os encargos tributários. Por outro lado, a maior defesa para a manutenção dessa isenção é de que a tributação dos lucros e dividendos na pessoa física se configuraria uma bitributação, tendo em vista que esta mesma renda já foi tributada na pessoa jurídica. Então a gente teria a tributação na pessoa jurídica e a tributação na pessoa física desta mesma renda, configurando-se assim uma bitributação. Como vimos, não se trata de bitributação, porque aí a gente tem o mesmo ente federativo, a mesma pessoa jurídica de direito público, a União, cobrando tributos sobre, supostamente, o mesmo fato gerador que seria a renda. Na verdade, o argumento estaria mais para o bis in idem do que para a bitributação. Mas eu acredito que também não se configuraria bis in idem nesse caso. A União não estaria tributando o mesmo fato gerador através de duas exações distintas, que seria o IRPJ e o IRPF, seja porque os fatos geradores são efetivamente distintos e a base de cálculo é completamente diferente nesse caso. A renda tributada na pessoa jurídica jamais coincide com a renda tributada na pessoa física. Nós podemos colocar aqui pelo menos 4 formas de apuração da renda da pessoa jurídica. Primeiro, o lucro real, em que se apura todas as receitas e todas as despesas para se encontrar o lucro. O lucro seria aquilo que sobra desse cálculo, um cálculo contábil, não tão simples assim, mas essa seria a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Depois nós temos o lucro presumido. O lucro presumido, ele encontra o lucro a partir da aplicação de um percentual fictício às receitas auferidas por aquela pessoa jurídica no período. Esse percentual é de no máximo 30%. E essa é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica que opta por esse regime. Temos o lucro arbitrado, que tem seu lugar quando não é possível apurar o lucro real, mas que não nos interessa tanto nesse momento. E temos ainda o Simples Nacional, em que a tributação da renda se dá através de um percentual sobre receitas no bojo em conjunto com outros percentuais dos principais tributos da pessoa jurídica. É um sistema bem simplificado e que para a gente aqui também ele vai ser completamente distinto da tributação da pessoa física e por isso a gente nem vai se debruçar tanto sobre ele. Já a apuração da renda da pessoa física se dá mediante a soma de todas as receitas que ela oferiu dentro de um exercício financeiro, com algumas restritas deduções de despesas previstas em lei, como a gente pode citar aqui despesas com saúde, despesas com dependente, despesas com pensão alimentícia, despesas com instrução
até determinado valor, até determinado montante, entre outros. Ou seja, a gente tem possibilidades bem restritas de deduções da despesa para se encontrar a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. E vejam que muitas despesas ficam de fora dessas deduções, inclusive despesas que poderíamos considerar como despesas essenciais, despesas com moradia, aluguel, por exemplo, despesas com alimentação, vestuário. Tudo isso são despesas que não entram na dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Então, o cálculo da pessoa física não coincide com quaisquer dos regimes que a gente apresentou para a pessoa jurídica. Porque na pessoa física a gente tem uma possibilidade muito pequena de dedução das despesas. Então, a gente tem uma base, digamos que, mais ampla do imposto de renda para a tributação. A tributação da renda da pessoa física e da pessoa jurídica, portanto, acontecem de maneiras distintas, tanto em relação à base de cálculo quanto em relação às alíquotas. O IRPJ ele pode ser maior ou menor do que o IRPF, o que vai depender do montante tributado e da forma de apuração. Fora que não estamos tratando do mesmo sujeito passivo. A pessoa jurídica não se confunde com as pessoas físicas que a compõem. Inclusive, em matéria tributária, o sócio da pessoa jurídica sequer é responsável pelos tributos que são por ela devido. A gente tem regras bem restritas de responsabilidade tributária do sócio prevista no artigo 135 do CTN e apenas naqueles casos em que o sócio é administrador e que comete alguma infração na sua administração. Então, não há qualquer confusão entre as pessoas físicas que compõem a sociedade da pessoa jurídica, de forma que nós temos sujeitos passivos completamente distintos. Então, ao meu ver, não podemos afirmar que a tributação dos lucros e dividendos na pessoa física, além da pessoa jurídica, se configuraria uma bitributação, primeiro porque não tem nada a ver com esse instituto, mas também não se configuraria um bis in idem, apesar de esses institutos não serem completamente vedados no nosso ordenamento jurídico. Mas eu acredito que na avaliação da manutenção ou não dessa isenção, algumas ponderações são muito importantes. Eu acho que devemos reavaliar o peso da tributação das pessoas jurídicas no Brasil, porque além de arcar com o IRPJ, elas arcam também com a contribuição social sobre o lucro líquido, que tem a mesma base de cálculo, além de tantos outros tributos que incidem sobre a sua própria produção, o que pode atravancar a sua produção, o seu desenvolvimento e a sua colaboração com o crescimento econômico do país. Mas essa avaliação deve acontecer no âmbito da tributação da própria pessoa jurídica, que é ela que é responsável pela produção e que colabora com o desenvolvimento econômico como um todo. A isenção ou incentivo na pessoa física não possui qualquer relação com essa problemática. Alguns defendem que é o contrário. A tributação da pessoa física, dos lucros e dividendos na pessoa física, estimularia o reinvestimento dos lucros na própria pessoa jurídica e que estimularia, portanto, o crescimento das empresas e da produção no país, e isso poderia sim estimular o nosso desenvolvimento econômico. É uma opinião de alguns. Eu também acredito que nesta ponderação deveríamos averiguar os modelos utilizados pelos países mais desenvolvidos, verificar como se dá a tributação na pessoa jurídica e na pessoa física desses lucros e estabelecer possibilidades de deduções e de desonerações para não acarretar uma tributação muito excessiva da renda para aqueles que já são, digamos assim, investidores das pessoas jurídicas. Mas uma coisa é certa, não há uma bitributação, não há um bis in idem nessa tributação das pessoas físicas, são pessoas distintas. A gente tem que estudar qual seria a melhor maneira de se tributar sem desprezar o ônus alto que as pessoas jurídicas já arcam com a tributação no Brasil. Em minha opinião, devemos sim rever essa isenção, mas num contexto de reforma envolvendo o imposto de renda, em que a gente tenha a diminuição da oneração da pessoa jurídica com o aumento da oneração da pessoa física através da revogação dessa isenção, mas envolvendo
uma série de fatores, realmente, não apenas a revogação da isenção, a fim de que a gente consiga fomentar a progressividade do nosso sistema tributário. Mas é claro que essa é a minha opinião, vocês não precisam concordar. Inclusive, deixem aqui nos comentários do vídeo a opinião de vocês para que a gente possa estabelecer um debate e, quem sabe, chegar a uma solução para esse problema, um modelo ideal. E não deixem de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos, nossas próximas discussões. Um abraço a todos e até a próxima!